No Recife, são 6 horas. Começa agora, Mundo em Foco. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 1º de abril de 2019. Eu sou Jofre Melo e junto com o jornalista Renato Raposo, estamos começando mais uma edição do programa Mundo em Foco. Mundo em Foco. No programa de hoje, vamos destacar a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Israel. Ele anunciou neste domingo a criação de um escritório de negócios em Jerusalém. A medida já gerou protestos por parte dos palestinos, que convocaram inclusive a embaixada brasileira, o embaixador brasileiro, para voltar à Palestina e esclarecer a situação. Eu e o jornalista Renato Raposo vamos repercutir o assunto com o professor de Relações Internacionais da Faculdade Damas e cientista político. Ele é coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas aqui no Recife, o professor Elton Pontes. Agora são 6 horas e 5 minutos. Saiba também as novidades sobre um evento que vai haver aqui no Recife, é o evento Diálogo da Brasil Conference, que será transmitido aqui na capital pernambucana no próximo sábado, dia 6 de abril. Gedeon França é o coordenador deste evento, vai conversar conosco aqui neste primeiro bloco do programa Mundo em Foco. E ainda fique por dentro dos indicadores econômicos de câmbio, bolsa de valores, balança comercial, movimentação no Porto de Suape e informações sobre diplomacia econômica. É uma entrevista com Rainer Michael, cônsul honorário da República da Eslovênia aqui em Pernambuco. Ele vai falar com a gente sobre a inserção de Pernambuco na economia internacional. Meu caro Renato Raposo, muito bom dia. Bom dia, Jofre Melo. Essa é a pauta do nosso programa. Você gostou ou não? Tá ótimo. Muito Hoje vai bom, ser né? um bom programa que nós vamos levar aqui para os nossos ouvintes. Então seja bem-vindo ao Mundo em Foco, fique por dentro e não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais, @Mundo em Foco, através do Instagram, do Twitter, Facebook e LinkedIn. Estamos lá para interagir com você. Agora são 6 horas e 17 minutos. Atividade consular. A cônsul-geral da China, Yang Yunqing, se reuniu nesta sexta-feira com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. O objetivo da reunião foi trocar opiniões sobre promoção dos intercâmbios e cooperação nas áreas de comércio, energia renovável, turismo, educação e cultura. Atualmente, a China é um dos maiores parceiros econômicos do Brasil, um dos maiores parceiros comerciais e tem um impacto muito grande na economia brasileira. E Pernambuco pretende abrir um mercado, aproveitar um pouco também uma fatia desse mercado para exportar as frutas que são produzidas aqui no sertão do São Francisco através de projetos de irrigação. Então o estado de Pernambuco pretende alcançar o mercado chinês através das frutas cultivadas aqui no estado. Outra informação ainda sobre o consulado chinês é a informação de que o consulado no dia 10 de abril próximo não vai abrir, não haverá expediente em virtude do trabalho da jurisdição consular chinesa. Agora 6 horas e 19 minutos. Mundo em Foco. E para marcar o Dia Internacional da Francofonia, celebrado em 20 de março, as Alianças Francesas do Nordeste, em parceria com o Instituto Francês do Brasil, representado pelo Consulado Geral da França para o Nordeste, trazem para o solo brasileiro, pela primeira vez, o saxofonista e compositor francês Samy Thiebaud. Destaque no ranking europeu dos músicos mais importantes e emblemáticos de sua geração, o artista se apresenta em 5 cidades nordestinas: Fortaleza, Aracaju, Salvador, João Pessoa e aqui o Recife. Na capital pernambucana, destino final da turnê, o músico faz show no sábado, dia 30 de abril, no Teatro Valdemar de Oliveira. Lembrando que a entrada é gratuita, então você não pode perder. Outro destaque de notícias internacionais aqui que beneficiam o estado de Pernambuco é o lançamento do voo direto do Recife para Santiago do Chile. O governador Paulo Câmara anunciou na manhã da última sexta-feira, ao lado do presidente da Gol Linhas Aéreas, Paulo Kakinoff, o primeiro voo direto ligando a capital do Nordeste a Santiago, no Chile.
durante o encontro. É a primeira capital do Nordeste que vai ter esse voo direto para o Chile. Então, durante o encontro, no Palácio do Campo das Princesas, o chefe do Executivo Estadual e o empresário informaram que a primeira decolagem vai acontecer no próximo dia 6 de julho, início do período de férias de inverno no hemisfério sul do continente. Então, voo direto do Recife para a capital chilena, o que deve trazer aí muita coisa boa para o estado de Pernambuco, principalmente, né, Renato, nessa questão do turismo. O Brasil não tem muitas características de relações comerciais, pelo menos aqui em Pernambuco, com o Chile, mas com o turismo sim, né? Então certamente vai facilitar bastante, né? É verdade, Jofre. Você está ouvindo o programa Mundo em Foco, aqui você sabendo do que se passa em todo o globo terrestre. Mundo em Foco. E nós temos um convidado logo neste primeiro bloco para conversar conosco aqui no Mundo em Foco, participando por telefone. Nós teremos o Gideão França, ele que é coordenador do evento Diálogo da Brasil Conference, aqui em Recife, que acontece no próximo sábado, dia 6 de abril, e participa conosco neste momento. Gideão França, muito bom dia, bem-vindo ao Mundo em Foco, obrigado por sua participação, tudo bem? Tudo sim, bom dia a todos. Renato Raposo. Bom dia, Gedeão. Então, bom dia. Primeiro lugar, parabéns pela iniciativa. É a primeira vez que a Brasil Conference vai ser transmitida, né, ao vivo aqui para o Recife, não é? Exato. O que é exatamente a transmissão, Gedeão? Para falar a verdade, a transmissão vai ser decorrente de uma realização de um sonho, né? Teve, na metade do ano passado, abriu vagas para representar a região Nordeste. E aí eu participei do processo seletivo e, infelizmente, eu não passei. E aí eu entrei em contato com o pessoal do Brasil Conference. E aí eles cederam a licença e eu comecei a organizar, né? Já que eu não pude ir representando a região Nordeste, eu quis trazer um pouquinho da conferência para Recife e que mais pessoas pudessem ser impactadas. E aí a conferência basicamente é a transmissão de um painel, né, da Brasil Conference, realizado em Harvard, em MIT, e trata sobre talentos, desenvolvendo os líderes da manhã. E no painel os debatedores serão Jorge Paulo Lemann e deixa eu só verificar aqui um momento. É o Bill Fitzsimmons, né? Isso, exato, obrigado. E aí, após essa transmissão ao vivo, direto em Harvard, vai acontecer um debate aqui em Recife de perguntas e respostas também com convidados especiais. Dentre eles, a Ana Priscila Lima Prado, ela é professora e doutoranda em jurisdição constitucional. O Fernando Holanda, ele é conselheiro da cidade de Recife. E o Silvio Ferreira, ele é psicólogo, professor da Federal e ex-professor convidado de Harvard, e ele é colunista. Dentre tantos outros convidados que estarão presentes no evento no sábado. Inclusive, o evento, a gente começou a divulgar o evento na sexta à noite. Ontem, por volta das 20 horas, o evento já estavam todos esgotados. Então, não tem mais vaga para o evento. Inclusive, hoje, a gente vai abrir uma lista de esperas para as pessoas que tenham vontade de participar no evento e, quem sabe, a gente consiga incluir essas pessoas no evento. Muito legal, Gedeão. E me diga uma coisa, para os nossos ouvintes que não conhecem a Brasil Conference, o que é exatamente a Brasil Conference? Tu podias falar mais um pouco da conferência que acontece anualmente lá nos Estados Unidos? Perfeito, posso sim. A conferência é organizada pelos estudantes lá de Boston, né? Estudantes brasileiros. Unidos. Exato, estudantes brasileiros. E é um encontro para agregar líderes para falar sobre diversos da atualidade no Brasil, para trazer algo de impacto social através daqueles temas, seja no ambiente de política, empreendedorismo, liderança e afins. Muito bem. Então, o evento vai ser já tem local definido, Gedeão? Temos sim, inclusive iremos divulgar hoje para os participantes. A gente está em fase ainda de parceria, como falei para vocês. Eu comecei a organizar o evento na sexta, hoje é segunda, né? E aí estou fechando
o resto das parcerias, mas hoje a gente vai divulgar. É só acompanhar a gente lá no Diálogos, bc.recife, que lá vai ter todas as informações, inclusive as informações na íntegra. É só acompanhar. Ok, então, Gedeão França, muito obrigado por sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E espero vocês lá. Obrigado, Gedeão. Gedeão. A oportunidade. Ok, conversamos com o Gedeão França, ele que é coordenador deste evento, a transmissão da Brasil Conference, que será transmitida a partir aqui do Recife, não é? No próximo sábado, no dia 6 de abril, conversou conosco aqui nesse primeiro bloco do programa Mundo em Foco. A gente vai para um breve intervalo, agora são 6h18, daqui a pouquinho a gente está de volta já conversando com o professor, cientista político, coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas, Elton Gomes, aqui no Mundo em Foco. Até já. Mundo em Foco! Estamos de volta com o Mundo em Foco neste segundo bloco. Olha, o presidente Jair Bolsonaro anunciou neste domingo, dia 31 de março, a criação de um escritório de negócios em Jerusalém. De acordo com Itamaraty, a medida, que foi lida em conjunto com o premier israelense Benjamin Netanyahu, estabelece um escritório brasileiro para a promoção do comércio, investimento, tecnologia e inovação lá em Jerusalém. A decisão gerou polêmica, principalmente entre os palestinos. A autoridade palestina condenou a decisão do governo brasileiro e anunciou que vai chamar de volta seu embaixador no Brasil para consultas e para estudar uma resposta à medida. Bem, sobre este assunto, neste segundo bloco, conforme a gente adiantou na abertura do programa, nós vamos conversar com o professor Elton Gomes, cientista político e coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas. Junto conosco, o jornalista Renato Raposo. Professor Elton, bom dia. Bom dia, caríssimo Jofre, bom dia, Renato Raposo e a todos os ouvintes do Mundo em Foco. Renato, se me permite, eu vou começar Por favor, aqui perguntando ao professor Elton. Professor, por que tanta polêmica, não é, com relação à criação desse escritório? O Bolsonaro já havia acenado desde a época de campanha, desde o prestígio que Netanyahu deu a ele, antes mesmo de tomar posse, enfim, já era esperada essa aproximação de Jair Bolsonaro com o Estado de Israel. Por que toda essa polêmica, professor? De fato, essa aproximação é alguma coisa que se coloca dentro do espectro ideológico desse novo grupo político que ascendeu o poder nas eleições de outubro de 2018, e essa polêmica, ao que me parece, se deve a dois grandes elementos. O primeiro diz respeito à hiperpolarização política brasileira, que faz com que questões de política exterior, que usualmente não são tidas como questões político-partidárias importantes, que envolvem a participação popular, a polêmica nas mídias, venham à baila. E a outra coisa é porque o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro e do seu chanceler Ernesto Araújo com relação ao conflito do Oriente Médio destoa daquilo que tem sido a tônica das relações exteriores do Brasil nas últimas 5 décadas, onde o Brasil defende a neutralidade absoluta no conflito e a solução com 2 estados, tanto que o Brasil é um dos poucos países do mundo que goza de boas relações tanto com a autoridade palestina quanto o governo israelense. Por motivos político-ideológicos, da aproximação, sobretudo com a camada de evangélicos, que eu posso chamar de evangélicos sionistas, né? A brincadeira que a gente faz, porque são efetivamente muito próximos do Estado de Israel do ponto de vista político e ideológico. Bolsonaro acaba se aproximando, ele reforça as intenções de cooperação técnica setorial do Brasil com Israel, país com quem, diga-se de passagem, o Brasil goza de boas relações políticas e comerciais desde a fundação do Estado em 48. Diga-se de passagem também, resolução essa que foi tomada em uma sessão presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, sim, é verdade, que criou o Estado de Israel. Então, efetivamente, essa aproximação, a rigor, não traria nenhuma celeuma tão grande. O que realmente traz uma dificuldade e apresenta um risco do ponto de vista da condução da política maior é a declaração fornecida pelo presidente Bolsonaro, ainda durante o período de transição, de que iria transferir a embaixada do Brasil, não é, de Tel Aviv, capital de fato de Israel, para, aliás, capital de direito de Israel, para Jerusalém, capital de fato do país. Como fez os Estados Unidos, né, Isso. Elton? Só que o Brasil não é um player
do porte dos Estados Unidos que possa tomar uma decisão dessa sem maiores consequências. O Brasil tem comércio regular e superavitário com os países árabes, sobretudo no que diz respeito a uma pauta que a gente discutia aqui em off, né? A exportação de proteína animal. Pois é esse ponto que eu queria explorar contigo, exatamente, porque se a política externa brasileira, né, nesse novo governo, buscava um certo pragmatismo, não parece ser esse o norte, né, para que aponta essa decisão. Afinal de contas, a nossa pauta de exportação, a pauta de exportação brasileira com os países árabes é muito maior do que aquela que nós temos com Israel, não é verdade? Existe a necessidade do Brasil se prover de certas determinadas tecnologias produzidas em Israel, sobretudo no campo da defesa e da agricultura em climas semiáridos, desérticos, que o governo brasileiro tem mostrado interesse pelo menos desde a década de 80, então isso antecede muito Bolsonaro, é anterior ao próprio governo petista, um período Sarney ainda, que o Brasil vai manifestar esse interesse, mas aí você estava vivendo aí dos milindres da Guerra Fria, existia pouco espaço para você levar isso a termo. De lá para cá, uma série de transformações políticas e econômicas importantes aconteceu, e a chegada ao poder desse grupo político que tem uma perspectiva moral, conservadora e liberal em termos econômicos abriu caminho para essa lógica. Agora, me parece que, como o bolsonarismo é muito diverso, ele não é uma coisa monolítica, unívoca, você tem o núcleo liberal de Paulo Guedes, você tem o núcleo ideológico da ministra Damares, do ministro Ernesto Araújo, você vai ter o núcleo dos neoconservadores religiosos, o núcleo militar, mais pragmático, e parece que na correlação de forças que você tem hoje, o Brasil já abandonou, ou vai progressivamente abandonando essa ideia de transferir a capital, ou melhor, de transferir a embaixada para Jerusalém. Tanto é assim, veja, que nessa visita oficial de 3 dias que o presidente está realizando a Israel, a questão da mudança da embaixada não será tratada. E foi a única instrução pública que o Itamaraty deu antes do embarque do presidente, mostrando que o governo brasileiro parece querer fazer aquilo que histórica e estruturalmente tem sido a tônica das relações externas brasileiras, ou seja, gozar de boas relações políticas e comerciais com a maior quantidade de atores possível. Agora, claro, do ponto de vista da retórica, porque essa retórica é importante para satisfazer o grupo político doméstico que deu sustentação ao governo Bolsonaro, você encontra uma perspectiva de declarações de fato mais fortes e de simbologismo. Eu destacaria um simbologismo. Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado estrangeiro a visitar o Muro das Lamentações, acompanhado pelo premier israelense. Tem um gesto simbólico de grande significado, que pode ser mal recebido também pela comunidade muçulmana dos países ali do entorno de Israel, com que Israel até muito pouco tempo tem uma disputa militar e tem muito pesada. Não tem mais guerra, mas você tem um clima de beligerância muito grande, né, depois das 3 guerras de 48, 62 e 73. E aí você encontra uma aproximação simbólica maior e uma aproximação prática que acaba indo nesse campo, no campo da defesa e no campo da tecnologia. O Elton, essa é a 3ª viagem internacional, né, em 100 dias. Hoje é o 100º dia do governo Bolsonaro, né? Foi Chile, Estados Unidos exatamente, e Israel, né? Qual é o balanço que tu fazes dessas 3 viagens internacionais do presidente? Eu creio que o balanço, de modo geral, seja positivo. Apesar de você encontrar muito criticismo, não me parece que o governo brasileiro destoou tão profundamente das linhas condutoras da sua diplomacia assim. E eu digo que isso acontece em grande medida porque o Itamaraty ele é insulado. Ele é um estamento burocrático de elite da nossa diplomacia, da nossa burocracia estatal de carreira, que não muda tanto em função das transformações políticas domésticas. Evidentemente que o teor das declarações, os gestos simbólicos são desenhados para poder favorecer o grupo político que dá sustentação ao presidente Bolsonaro no Brasil, mas aquilo que foi efetivamente discutido na prática vai muito naquilo que o Brasil procura fazer, pelo menos desde o final do Segundo Império, que é ter boas relações com o hegemônico. O Brasil tinha antes com o Reino Unido
depois de 1914, o Brasil teve, como dossiê diplomático bastante bem consolidado, as relações especiais com os Estados Unidos. O Brasil procurou ter uma posição de protagonismo regional no caso do Chile, inclusive substituindo a atual Unasul, que estava paralisada por alguma coisa mais pragmática do ponto de vista da integração política e econômica, que seria esse novo bloco, né, que vai ser criado, esse Fórum do Sul que vai ser criado por essa reunião em Santiago do Chile, e agora essa visita a Israel, que tem, assim como a visita americana, um duplo propósito. Um propósito prático, de fechar acordos comerciais e técnicos setoriais, e um propósito político, de investir na retórica, na simbologia, em mostrar uma aproximação, inclusive do ponto de vista religioso, com um grupo político doméstico que dá sustentação ao presidente da República. O Elton, perdão, João, por favor. Não, fica à vontade. Tu mencionaste que o Itamaraty é um estamento, né, burocrático de alto nível que não muda conforme o sabor, né, do governo da vez. Mas a gente vem observando, né, inclusive com críticas, né, de diplomatas aposentados e alguns ainda na ativa, algumas mudanças, algumas quebras de protocolos importantes, né, que estão sendo promovidas pelo chanceler Araújo, né. Recentemente foram promovidas mudanças em 35, né, de 35 embaixadores, né, e nos cargos de embaixadores e ministros de primeira classe, né, num movimento, pelo que eu ouvi falar, absolutamente inédito no Itamaraty, né. O embaixador Paulo Roberto Almeida, que foi demitido do cargo, né, de direção do Instituto de Relações Internacionais, o IPRI, né, tem feito severas críticas ao chanceler, e o ex-embaixador Roberto Abdenur, que foi nosso embaixador em Washington, chegou a declarar num programa, numa entrevista a Miriam Leitão, sobre a inexperiência do chanceler, né, que nunca ocupou uma embaixada no exterior, né? Quer dizer, nessa perspectiva, há sim no Itamaraty uma mudança que talvez nunca tenha acontecido antes, não é? Naturalmente, quando acontece uma mudança de governo, mesmo o Itamaraty, por mais que seja insulado da política partidária, por exemplo, veja que o Itamaraty não costuma ser a pasta de estrangeiros, a pasta de ministro das Relações Exteriores, não costuma ser loteada para os partidos. Isso não aconteceu no período do lulopetismo, não aconteceu no período do Fernando Henrique Cardoso, também não aconteceu agora em período mais recente com o Bolsonaro. Acabou existindo aí uma indicação que ia muito no sentido de querer buscar uma pessoa ideologicamente comprometida com o projeto do presidente no plano político doméstico e nessa perspectiva de uma retórica diplomática mais pró-ocidental. A mudança das cabeças, não é, de embaixada, a mudança de ministros, é uma coisa que acontece com a mudança de cada administração. O que se questiona é o volume, como você muito bem colocou, Raposo. Ou seja, nunca antes você teve tantas mudanças no espaço tão curto de tempo, 95 dias, 100 dias de governo, você mudar praticamente toda a cúpula da diplomacia brasileira. E o caso da inexperiência do chanceler Araújo é um dado concreto da realidade. Ou seja, ele dirigiu um departamento importante, que era o Departamento para as Américas, né, responde pelas 3 Américas no Itamaraty, mas não tinha exercido o posto de embaixador. O que é o embaixador? O embaixador é o chefe de uma missão diplomática de caráter permanente junto a um país, Estado soberano, ou organização governamental internacional composta por Estados, como a ONU, a OEA, os órgãos especializados da ONU, os mecanismos de Bretton Woods, o FMI, o Banco Mundial. Então, o caso do embaixador Araújo me parece um caso de investimento político que deu certo. Eu explico por quê. Veja que o embaixador Araújo, o chanceler Araújo, não era uma pessoa até muito pouco tempo conhecida e não era uma pessoa até muito pouco tempo identificada com o bolsonarismo, se é que a gente pode chamar assim. Mas pouco antes de Bolsonaro chegar ao poder, o embaixador Araújo abriu um blog na internet e começou a colocar ali uma série de posicionamentos que eram pró-ocidentais, que eram pró-Israel,
que eram pró-Estados Unidos, e isso agradou o grupo político do presidente da República. Se você pegar algumas declarações antigas, inclusive o próprio embaixador Paulo Roberto de Almeida, em uma crítica recente que ele colocou na internet, disse isso, olha, o chanceler ele já até elogiou a condução da política externa da ex-presidente Dilma. Então, eu acho que, como sou de ser na política, e a política externa não deixa de ser política, por mais que as pessoas pensem, existe muito de ação estratégica, pensada, pensando muito objetivamente. O chanceler Araújo foi uma pessoa que foi esperta no sentido de conhecer uma disputa de poder que existia dentro da chancelaria, plantou e colheu. Chegou ao cargo e, uma vez lá colocado, ele começa a ter uma postura que, do ponto de vista da sua retórica, insisto, é incisiva. Do ponto de vista prático, você não teve uma alteração substancial, um realinhamento. Veja que o Brasil, por exemplo, não vai cortar relações diplomáticas e muito menos comerciais com a China. Veja que o Brasil não aceitou que o território brasileiro fosse usado por tropas americanas em uma eventual ação contra a Venezuela, nem quis interferir no conflito do país andino. Veja que o Brasil não desmantelou as suas relações com o Japão, que é histórico inimigo da China, mas que é um histórico parceiro político, comercial e tecnológico do Brasil, mostrando que existe uma cisão entre aquilo que a gente pode chamar de retórica diplomática inflamada e prática de Estado efetiva, a boa e velha razão de Estado, a boa e velha realpolitik, que tende a guiar a conduta das nações em termos de política externa. Falando um pouco aqui da América do Sul, o Brasil sempre se destacou aqui, não é um segredo para ninguém, a questão do protagonismo do Brasil, no próprio Mercosul, mas Bolsonaro, desde a sua campanha, não deu lá muito cartaz ao Mercosul, não é, professor? E fazia muitas críticas às questões, eu gosto muito dessa palavra, bolivarianas, da relação política do Brasil com Venezuela, com a própria Bolívia, enfim. Essa visita ao Chile agora, esta retomada do Unisul, isso seria um recado do que o Brasil vai buscar esse protagonismo por um outro caminho? Me parece que sim, Geoffrey. Eu acredito que o entendimento desse grupo político, e entenda, na análise de política externa, a gente trabalha muito com duas coisas, né? A gente trabalha muito com a burocracia, o entendimento das instituições e o mindset, a visão de mundo dos tomadores de decisão, formuladores de política. Então, se a gente pega por esse prisma da continuidade da estrutura e da mudança do mindset, a gente entende o seguinte, que a diplomacia brasileira chegou à conclusão, sob essa nova elite política, de que aconteceu uma ideologização para fins deletérios, para aquilo que não interessava, e alinhou o Brasil com governos bolivarianos, com governos de autoridades aqui da região que tendem ao centralismo administrativo, ao autoritarismo, e que agora seria um momento no qual o Brasil teria a retomar uma perspectiva liberal em termos econômicos, ou adotar uma perspectiva liberal em termos econômicos, e de caráter mais pragmático, ou seja, integração regional sim, mas não ao ponto de integrar as políticas, abrindo mão da capacidade do Brasil de se autogerir, transferindo parte de sua soberania para o Mercosul ou outra organização regional. Ou seja, parece que a lógica é a lógica que fundou o Mercosul, que é a lógica de cooperação econômica, baseada na criação de uma união aduaneira, que pretendia ser um mercado comum. Hoje é uma união aduaneira imperfeita, porque isso serve aos interesses do Brasil e da Argentina, os dois países mais ricos e mais poderosos, institucionalmente estáveis da região. E aí o Brasil procura, mais uma vez, se integrar com seus vizinhos, porque não pode fugir disso, entenda. O Brasil sozinho tem cinco vezes a economia e a população dos países vizinhos, e o Brasil tem aquela lógica das suas elites políticas desde a época do Império, que é a tese do destino manifesto. O Brasil nasceu para ser o líder regional, agora cada grupo político entende que a liderança regional deve ser exercida de uma forma. Eu acredito que, por exemplo, no período dos governos petistas, existia uma perspectiva pela qual as políticas deveriam ser mais integradas, não só os mercados. Sob esse novo grupo político, existe uma perspectiva pela qual a integração política seria, na visão desse grupo, prejudicial, então interessa-lhes unificar muito mais o que as estruturas de mercado para poder beneficiar a pauta de exportação de produtos industrializados brasileiros, por exemplo. Porque, veja, para os nossos principais parceiros comerciais, sobretudo a China, o Brasil exporta sobretudo commodities. Mas aqui para os países da região, o Brasil exporta 75%, 80% de produtos industrializados. Então, é uma opção que se faz. Eu acho que o governo
os governos petistas não desmantelaram isso, mantiveram essa dimensão comercial, mas por motivos diversos, houve uma crise política doméstica, houve uma crise política, uma crise econômica internacional, isso se retraiu no governo Dilma, eu quero dizer, e os governos, o governo atual, ele abre mão da dimensão mais social e política em favor da dimensão econômica e técnica. Eu acho que a visão de mundo que muda, mas o perfil de liderança regional do Brasil se impõe como um dado concreto da realidade. Ok, então, professor Elton Gomes, conversamos com o professor Elton Gomes aqui, ele que é cientista político, especialista em relações internacionais, coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas aqui na capital pernambucana, que é muito competente, como sempre, abrilhantou aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua presença, professor Elton, até um próximo encontro. Eu que agradeço, Geoffrey, muito obrigado também, Raposo, é uma grande satisfação, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Elton. Ok, vamos então a um rápido intervalo. Na volta a gente continua aqui com o Mundo em Foco. Mundo em Foco! Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa, o Mundo em Foco. Olha, hoje pela manhã, o Complexo Portuário de Suape divulgou um balanço de suas operações referentes ao ano de 2018. No ano passado, o porto registrou um crescimento de 33% na exportação, somando 2,4 milhões de toneladas de cargas enviadas para outros países, ante 1,8 milhão de toneladas que foram movimentadas em 2017. Os derivados de petróleo foram as principais cargas movimentadas na navegação de longo curso. Entre os 30 portos públicos do país, Suape se manteve na liderança nacional de transporte de granéis líquidos e também na movimentação através da cabotagem. Pegando um gancho nesta notícia de Suape, no Mundo em Foco de hoje, vamos falar um pouco sobre a inserção de Pernambuco na economia internacional. Para isso, eu e o Renato Raposo vamos conversar agora com o Rainier Michael, cônsul honorário da República da Eslovênia, aqui em Pernambuco. Rainier, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Mundo em Foco. Obrigado por nos atender. Obrigado, Geoffrey. Obrigado, Renato, pelo convite. Rainier, é sempre um prazer. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo. Renato. Rainier, esse é o tema diplomacia econômica, é o teu tema, né, preferido. A gente gosta, né? E recentemente, Suape perdeu uma licitação importante, né, dessas corvetas para a fabricação das corvetas da Marinha, né? Pois é. Uma licitação que daria aí à indústria naval que se instalou em Suape, notadamente ao estaleiro Vlad Promar, né? Um horizonte de alguns anos de trabalho, emprego de mão de obra qualificada, né? Perfeito. O que significaria a retomada de um nível de operação de Suape, talvez aí anterior à crise, né, em que a gente entrou no Brasil. Como é que tu estás vendo, como é que tu viste o desfecho dessa história, né, e como é que tu estás vendo o cenário pernambucano, né, na economia de Pernambuco, nessa questão da nossa inserção internacional? Veja, Renato, a gente pode desdobrar essa sua pergunta com várias respostas, né? Primeiro, eu vejo assim com muita tristeza Pernambuco perder uma oportunidade como essa, né? Você sabe muito bem que foi um investimento muito grande, desde a época de Eduardo Campos, para trazer os estaleiros para cá. Você já teve uma movimentação ali de construção de mais de 60 mil pessoas que movimentava na região. Hoje aquilo ali não deve movimentar mais de 8 mil pessoas, né? Então, até puxando um pouquinho o gancho da diplomacia econômica, é que não se preocupa apenas com o comércio, né, entre dois países ou duas regiões, você tem a questão social, né? Então, só pelo lado social desse tipo de investimento, você tem um impacto, no caso, negativo, né? Pelo desemprego gerado, e aí nós tivemos 3 anos de recessão, troca da mão, né, dos proprietários de alguns estaleiros, quer dizer, você teve todo um cenário. Então, eu fico muito triste, porque seria uma oportunidade que você colocou muito bem, de um investimento de médio a longo prazo,
que é algo que é importante, que é geração de trabalho, não é só por um período curto, né? E esse tipo de desenvolvimento que Pernambuco precisa. Então é muito triste. Mas para mim, e eu até estive num dia na visita da ministra da Defesa da Itália, com o embaixador, com o cônsul, enfim, e acompanhando a visita, né? E não chega com muita surpresa não, infelizmente. O que a gente vê ainda, e eu tenho batido muito essa tecla, né, na coluna que eu tenho, enfim, nos eventos que a gente realiza, até gostaria de falar sobre IPERID um pouquinho depois, Claro. que é o Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia, que a gente bate muito nessa tecla. É um descolamento entre os entes, os players, as entidades que deveriam estar se conversando mais. Então, o que acontece? A indústria naval não é uma indústria que você monta hoje e sai montando navios. Você já teve até algum tempo atrás, a Hamburg Süd, ela acabou cancelando alguns navios para serem feitos aqui, em sua época acabou fazendo na China, inclusive para transporte de grãos ali no porto de Pecém. Então, o que acontece? A indústria naval é uma indústria que exige uma mão de obra extremamente qualificada, né? Que você tem que ter um histórico de construção muito grande, e no Brasil o único lugar que tem é o Rio de Janeiro. E apesar disso, a indústria naval de construção naval no Rio de Janeiro está bem defasada, né? Sofreu muito por N fatores. E Pernambuco, de forma correta, quis investir nessa área, mas, volto a dizer, isso depende de um planejamento estratégico de médio e longo prazo. E é aí que entram algumas questões. E não só planejamento, mas eu insisto que aqui Recife é o hub diplomático do Nordeste. Nós temos mais de 43 representações diplomáticas, inclusive o ERENI, que é o escritório regional do Itamaraty aqui no Nordeste. Então, aí eu coloco uma pergunta, né? Como é que nós estamos usando essas entidades? Houve uma articulação, né, junto à embaixada, ao consulado, antes, né, não apenas uma apresentação protocolar, porque o protocolo é aquilo ali, você recebe um representante do Estado, um ministro, enfim, mas e anterior a isso, o que foi feito? Foi feita apenas a questão protocolar ou foi feito um trabalho antes? Veja que quem ganhou, se eu não me engano, foi o Paraná e a ThyssenKrupp. Santa Catarina. Santa Catarina foi a ThyssenKrupp, uma empresa alemã, né, de metalurgia muito antiga e tradicional, né? Então, acabou indo para uma região que historicamente já tinha um histórico, um legado de construção naval. Então, se você olhar o contexto geral, era mais ou menos imaginável que pode ser que Pernambuco não ganhasse isso. Então, para evitar e a gente mudar esse tipo de relação em situação negativa, porque Pernambuco tem um potencial, tem uma história, tem um legado fantástico. Poucos estados brasileiros, isso eu repito, e sempre a pauta nas minhas palestras, tem uma história como Pernambuco. Só que a história, o legado não gera dinheiro, não gera receita. É como a gente trabalha isso, né? Nassau foi o primeiro CEO de uma empresa global, né, a Companhia das Índias. Quando a gente não tinha esse conceito, ele estava aqui conosco, né? Só que hoje a gente vê muito mais o lado folclórico, né, de Nassau, do boi voando, boi voador, enfim. Mas que legado a gente pode trabalhar isso? Como é trabalhado isso? De uma forma imparcial, não politizada, sem um viés pessoal, mas com um viés de planejamento estratégico. Então, indústria naval é isso, né? Se você pegar entre os maiores portos do mundo, nós não temos nenhum porto brasileiro. Entre os 10 maiores portos do mundo, 7 são chineses. Como é que a China conseguiu colocar no mapa, né, esses 7 portos em uma questão de 20, 25 anos? E nós temos uma história naval também muito antiga, não tanto antiga quanto a China, obviamente, mas a gente não conseguiu ainda se posicionar. Nós temos um dos países que tem a maior orla do mundo. E nós não aproveitamos isso daí, é um negócio inconcebível. E aí nós estamos até expandindo, como eu lhe disse, em várias vertentes a minha resposta, Renato. Nós estamos trabalhando num estudo que chama LEME, o mercado do mar, e é isso que depois eu queria falar um pouquinho. DOIS ou IPERID? É o IPERID junto com a PwC. Né? O IPERID está apoiando esse trabalho da PwC, que é algo inovador, que não existia, porque o que acontece? Só para aqui repetir para o nosso ouvinte, o IPERID é um Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia. Ele é o primeiro think tank do Nordeste. Think tanks são laboratório de ideias,
a gente desenvolve conceitos, faz toda uma inteligência de mercado que é importante hoje para colocar Pernambuco com uma visão estratégica, né? E nós temos esse trabalho que, junto com a PwC, que é bastante interessante, que chama Leme, o mercado do mar, ou seja, nós estamos apoiando na criação de instrumentos para fazer a mensuração do potencial do mar. Ou seja, quanto é que de receita hoje o mar gera para Pernambuco? Não existe, né? Qual seria o potencial de crescimento? Como a gente poderia trabalhar com outras regiões que têm esse potencial? Esse estudo que vocês vão promover um evento amanhã, não é isso, Raini? Exatamente. Para apresentar esse estudo? Não. Nós vamos apresentar uma pesquisa junto com a PwC, o IPERID, junto com a PwC, no IBMEC, amanhã às 18 horas. É sobre uma pesquisa global sobre o clima econômico com os CEOs. Né? Com os grandes líderes de empresas mundiais, nós vamos apresentar de forma pioneira, né, em primeira mão, o que esses CEOs estão vendo com o mercado. E às vezes a gente até discute, mas hoje... CEOs de Pernambuco? Mundiais, não só de Pernambuco, do Brasil e de outros países. Olha, né? que interessante. É uma pesquisa global que é feita anualmente e é a primeira vez que é apresentada aqui. Então, o que acontece? Só que aí entra aquela questão, a gente hoje em dia tem N pesquisas mundiais. Aí eu te pergunto, o que nós temos especificamente de Pernambuco? Né? Como é que então essa pesquisa Mercado do Mar é uma pesquisa inédita, onde você vai demonstrar, ok, o Brasil tem esse potencial, mas e Pernambuco? Como Pernambuco pode trabalhar essa questão costeira que nós temos? Né? Hoje você tem o cultivo, né? A China hoje ela está desenvolvendo cultivo de peixes. Ela responde hoje por 60% do cultivo de peixes mundial. Cultivo e produção. Né? E nós, com abundância de água, abundância de costas, não aparecemos nem entre os 10 maiores. Isso é falta de uma política, digamos assim, mais voltada para investimento. Você tocou no ponto bem interessante, Reinier, que é essa questão do prazo. Isso não é algo que tem um resultado amanhã ou no ano que vem. Tem que ter essa visão de investimento a longo prazo. E parece que a gente quer muita pressa em dados momentos. Isso acaba gerando, digamos assim, essa estagnação do Brasil com relação a países como a China. E a gente teria um potencial geográfico, inclusive, como você ressaltou, para estar na posição bem melhor, não é? A palavra é muito simples, é planejamento. Ou um planejamento estratégico. Né? Pernambuco dispõe, e poucas pessoas sabem, essa é outra coisa que eu falo bastante. Pernambuco é um dos poucos estados no Brasil que tem um estudo estratégico que foi desenvolvido na época de Eduardo Campos até 2035. Pouca gente sabe disso aí. Ou seja, eu sou um investidor, né? Eu, como representante consular, vou apresentar o Brasil, vou apresentar... E é um belo estudo, né? É um baita de um estudo, exato. Agora, se está sendo posto em prática é outra questão. Mas existe. E aí eu sou investidor da Eslovênia, da Comunidade Europeia, dos Estados Unidos. Eu quero entender a região. Onde é que eu vou procurar essa informação? Pernambuco tem. Então, para o investidor, essa é a Bíblia. É o beabá para pisar aqui, ok, quais são os potenciais. Inclusive, né? Tem uma das publicações do Pernambuco 2035 que são exatamente os projetos de parceria público-privada, né? Pois é, exato, que está em pauta agora com a nova gestão presidencial, enfim. E é algo que vai ter que ser trabalhado e discutido de forma muito isenta, sem viés político, né? Então, veja, se você tem situações que Pernambuco poderia estar ocupando dentro do cenário regional, local e internacional que Pernambuco não ocupa. E tem o espaço, está aí. O horizonte, a gente brinca daquele livro, o Oceano Azul, né? Você quer entrar no Oceano Vermelho, onde você tem uma competição acirrada, um mercado maduro, ou você quer ver um Oceano Azul onde você tem oportunidades para trabalhar? É uma questão de escolha. Olha alguns dados interessantes, né? E a China representa 19%, eu estava falando antes, representa 19% das pescas mundiais. E 62% da aquicultura mundial em 2016. A aquicultura é fundamental, porque a pesca atual em mar está sob pressão. Exatamente. E o que acontece? Onde é que você vai buscar essa fonte de alimentação? Na aquicultura. Então, veja que a China já está se antecipando
a uma situação mundial De escassez. de escassez, ela já está pronta para fornecer. E nós? Né? Com o maior aquífero do mundo, né? Enfim, água até pouco tempo era, enfim, não tinha falta. Como é que nós estamos planejando isso? Podemos planejar? É estratégico para o Brasil? Olha outro dado. Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Itália, Reino Unido representam mais de 80% da navegação de recreio do mundo, de lazer. A gente fica contente quando vem 14, 15 navios que vêm da Europa, né? Do inverno europeu, desce para cá, para o nosso verão. Por que 15 é suficiente para nós? Eles ficam 4, 6, 8 horas apenas no porto e vão embora. A gente teria que reter esse navio, tentar reter esse navio 2 horas. 2 dias, para trazer realmente um consumo. Né? E quantos navios não vêm para cá? Ou poderiam estar vindo para trazer turismo? Então são coisas assim que esse leme, que é um instrumento, é um estudo, que está iniciando agora com um foco em Pernambuco, vai trazer para nós. Ou seja, o que nós vamos trabalhar? Como nós vamos trabalhar? Qual o potencial que isso pode gerar? E é isso que interessa. Pernambuco foi muito afetado pelos 3 anos de recessão, né? Levou uma pancada grande, mas também foi um dos primeiros a se levantar, porque tem uma economia mais estável. Né? Então o crescimento de Pernambuco está retomando, agora nós temos um índice de desemprego muito alto, e tudo isso está no radar de um investidor internacional. E ele quer compreender. Tem um ditado assim bem interessante aqui no Pernambuco, Consul, que fala que o pernambucano ele é muito assim, envaidecido. Ah, nós temos a maior avenida não sei das quantas. Ah, nós temos o melhor não sei o que lá. Nós temos o bebedores de uísque, né? O melhor, quem mais toma o Johnny Walker, né? Fazendo propaganda Johnny Walker aqui no Brasil inteiro. Eu até me encaixo nesses consumidores aí. Opa. Então tem muita coisa que Pernambuco se vangloria. Mas nessa questão que você falou, você não acha que a gente está pensando pequeno, não? Sem dúvida. E essa é uma questão que nós, até em Perid, estamos trabalhando muito. Para entender o porquê. Né? O primeiro embaixador brasileiro nos Estados Unidos foi Joaquim Nabuco, pernambucano. Né? Já falamos de Nassau, com uma empresa globalizada, né? O protagonismo. O saneamento básico na cidade de Recife já foi pioneiro no mundo há mais de 100 anos atrás. E por que nós deixamos de ser? Eu sempre digo o seguinte, Pernambuco, Recife é o hub diplomático, mas isso não é um direito adquirido. Isso tem que ser conquistado. E aí é uma das plataformas do IPERID. A boa relação entre a área parlamentar, empresarial, acadêmica e consular. Esses são os 4 pilares. Muito bem, Rainier, para quem quiser, sobre o evento de amanhã, tu poderias repetir, por favor, o local e o horário? Às 18 horas no IBMEC, na Imbiribeira, tá? Se você entra no site do IPERID, iperid.org.com, você tem as informações. Desculpa, .org, sem o .com, só .org. Às 18 horas, no IBMEC, nós vamos ter esse evento que já vai discutir essa pesquisa do CEO Global. O IPERID, novamente, é um Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia. Muito bem. Ok, então, Consul, muito obrigado por sua visita. Eu que agradeço. Foi uma alegria muito grande revê-lo. A gente se encontra novamente aí, se Deus quiser, em breve. Vamos lá. Até amanhã no evento do IPERID. Aguardo vocês. Um abraço. Um abraço bem grande. Bom, estamos então chegando ao final do Mundo em Foco de hoje. Agradecemos por sua audiência. Renato, um grande abraço. Até o próximo programa. Um abraço, Jofre. Um abraço, Vintes. E até o próximo programa. Exatamente. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Mundo em Foco.